Mateus 16, apenas o versículo 18, quem achou, diga glória a Deus. Mateus 16, verso 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler novamente. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, essa é a sua palavra, fala conosco, traga luz, entendimento, compreensão, sabedoria e revelação, pois precisamos mais de Ti. Que o Senhor, ó Pai, à medida que a Tua palavra entre em nós, ela frutifique em nós, e que o Senhor cresça em nós e através de nós, em nome de Jesus. E aquela que crê, diga amém. Pode tomar o seu assento. Essa noite eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, e a temática da nossa reflexão dessa noite é que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. A igreja tem dono. Quantos aqui essa noite já aceitaram Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. E aceitaram Jesus como o quê? Como? Senhor e Salvador. Muito bem. A gente, na teoria, é muito bonito e muito bacana a gente falar sobre isso. Na teoria, é isso aí mesmo. Na teoria, nós repetimos uma frase, e consciente ou inconscientemente, e dizemos: Senhor Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas na prática, é diferente. Como assim, pastor, na prática é diferente? Na prática, a gente tem mais Ele como apenas o nosso Salvador, e não como nosso Senhor. Por que eu digo isso? Porque na prática, Jesus manda a gente fazer um monte de coisa, e a gente não faz. Quem é Senhor manda, e quem tem o Senhor Na prática, nós temos Ele como alguém que nos salvou, ou glória. Mas na teoria, Jesus manda a gente fazer um monte de coisa, e a gente não faz, ou faz apenas uma porcentagem delas. Meu querido e minha querida, se você não parou para perceber, a palavra Senhor significa dono, e é algo que a gente não consegue lidar muito bem com isso, porque afinal de contas, eu entendo que o Brasil já foi um país escravagista, né? E quem tem dono geralmente é o quê? Escravo. Nosso país já foi um país escravagista, e ninguém gosta muito dessa palavra dono. Da minha vida, o dono sou eu. Da minha vida, cuido eu. Da minha vida, quem manda sou eu. Creio que todo mundo já disse isso um dia. Porque a gente não gosta que ninguém mande na gente. A gente não gosta que ninguém dê ordens na gente. A gente não tem a prática de sujeitar, de submeter a ninguém. Porque a gente cresce ouvindo isso dos nossos pais. Você não é escravo de ninguém, meu filho. Não deixa ninguém fazer você de bobo, minha filha. É assim ou não é? Amém ou não amém? E a gente cresce não entendendo o que é se sujeitar. A gente cresce não entendendo o que é se submeter. E aí a gente vai deixando a vida levar a gente, só que a vida leva a gente para um lugar que não é muito bom não. Vou deixando a vida me levar, pastor. Vida leva eu, pastor. Só que se sua vida for te levar, ela não vai te levar para um lugar muito bom não. Meu querido e minha querida, falar que o Senhor Jesus, Ele é dono da igreja, é falar que Ele é seu dono, porque você é a igreja. Falar que o Senhor Jesus, Ele é dono da igreja, é falar que Ele é dono seu.
E a Bíblia, ela fala sobre isso de uma maneira muito romântica. Porque ninguém gosta da palavra escravo, não é verdade? Ninguém gosta. Se alguém falasse assim para você assim, ó, quer aceitar Jesus? Eu quero. Mas o que eu ganho com isso? Você vai virar escravo dele. Você aceitaria? Acho que você pensaria 2 vezes, né? Porque escravidão, a gente remete a chicotada nas costas, a gente remete a corrente no braço, trabalhos braçais. É assim ou não é? Mas é isso que significa. A nossa liberdade está em estar preso a Cristo. A nossa liberdade está em estar totalmente sujeito a Cristo. Deixar que Cristo domine e mande na minha vida. A minha liberdade, ela acaba quando a liberdade de Cristo começa. Falar que a igreja tem dono é fácil, porque a gente pensa que igreja é parede. Mas quando a gente fala que igreja tem dono, igreja sou eu e você. A palavra Senhor significa dono. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Jesus Cristo é o seu dono. Ih, pastor, acho que eu me arrependi então, né, de ter aceitado Ele. A Bíblia sempre fala sobre isso, mas a Bíblia ela usa uma tradução muito romântica, né? Quantos gostam de romance aqui, né? Eu às vezes falto com o romantismo com a minha esposa e ela me cobra disso. Mas eu gosto de ser romântico com ela, né? Mulheres gostam de receber algo romântico dos seus maridos, não é verdade? Sim ou não? Flores, bombons, né? Tem gente que não gosta de flor porque ela morre rápido, né? Flor não, né? Flor é para defunto, né? Quero dizer para você que você é um defunto, em nome de Jesus, recebe aí. Jesus também nos chama para morrer, aleluia. Tem uma cruz preparada para nós. Vocês estão aqui comigo? Ou já foram embora? Estão aqui, né? Se tiver muito pesado, pode ir embora, tá bom? Não tem problema não. A gente entende. Nem todo mundo aguenta isso. Mas eu quero dizer um negócio para você que muito bacana. A Bíblia fala do escravagismo de Cristo, ou em Cristo, com um termo muito bacana, muito romântico. Ao invés de estar escrito a palavra escravo, está a palavra servo. É um termo bonito, é romântico. Servo é um termo romântico, mas é o mesmo nome dado para escravo. Ou obreiro. Nossa, eu sirvo ao Senhor na igreja tal. Você está dizendo, eu sou escravo de Jesus na igreja tal. Servir é ser escravo. Meu irmão, minha irmã, a nossa liberdade está em estar preso em Cristo, porque Ele é o nosso dono. A gente não faz o que dá na nossa telha, porque a gente tem dono. A gente não faz o que a gente quer da nossa vida, porque a gente tem dono. Se o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, você tem alguém que te salvou e alguém que é o seu dono. E a Bíblia até fala que a gente é marcado por isso. Nas fazendas, quando temos fazendas muito grandes, fazendeiros grandes, e tem muitas cabeças de gado, para não misturar os gados, um gado não pular na cerca ou estourar a cerca do vizinho, né? O que os donos fazem da fazenda? O ferreiro faz um ferrinho com as iniciais daquele fazendeiro, coloca na brasa quente, depois na água, coloca o gadinho no curral. Pastor, o senhor está querendo dizer, está me chamando de gado de Jesus? Não, estou te chamando de ovelha de Jesus. Porque a ovelha também é marcada. E quem tem a marca do dono, interessante que Apocalipse fala isso, que não é só aqueles que vão ter a marca da besta na mão e na testa.
aqueles que são os escolhidos do Senhor também têm as suas marcas na mão e na testa. Os 144 mil, eles usam a expressão 144 mil, não é porque vai ser só 144 mil, é porque os 144 é múltiplos de 12, e 12 é o número do governo do Senhor. É o 12 vezes 12, é o governo absoluto de Deus. Ovelha também é marcada, porque tem dono. O que de Cristo, Paulo mesmo disse isso, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Porque uma ovelha, ela é marcada pelo seu dono. A gente fala, Jesus é o meu pastor, mas esquece que a ovelha, ela não é só pastoreada, ela é marcada também pelo seu dono. Quando a gente fala que igreja tem dono, o dono da igreja não é um profeta, não é um apóstolo, não é um papa, não é um padre. O dono da igreja é o cabeça dela. Estão comigo aqui? Meu querido e minha querida, quem nunca ouviu aquele ditado que é o olho do dono, é o olhar de Jesus para você, é o cuidado de Jesus por você, é o amor de Jesus por você, que faz você crescer, que faz você prosperar, que faz você avançar, que faz você viver o que Deus tem que você viva, as portas que Ele tem para abrir para você, a libertação que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, é o propósito dEle, é o olhar dEle, é o amor dEle por você, que faz você prosperar em todos os seus caminhos. Quem crê e recebe e acredita, aplauda Ele por isso essa noite. Obrigado, Deus. E meus irmãos, amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Ele foi muito categórico no texto que nós lemos, quando Ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre você, a começar em você, a começar, você é a primeira pedra, porque Pedro diz lá no livro dele, na carta dele, que todos os cristãos são pedras vivas, na qual Cristo é a pedra angular. Então, a igreja não estava sendo construída sobre Pedro, mas Pedro era a primeira referência que Jesus estava dando. Olha, Pedro, você também é uma pedra, assim como eu, só que vão vir outras pedras. E Pedro fala, todos os cristãos, não só eu, são pedras vivas. Meu irmão, minha irmã, antes da gente tornar pedra, a gente precisa entender o seguinte: Cristo na minha e na sua vida, Ele pode ser tanto pedra de esquina como pedra de tropeço. Porque há pessoas que passam por Cristo e tropeçam nele, ao invés de abraçá-lo. E aí sai falando mal da igreja, sai falando mal da vida, do evangelho, porque não abraçaram a pedra de fundamento, tropeçaram na pedra. E quando a gente tropeça em pedra, meu irmão, é porque a gente não percebeu ela. Quantos aqui já tropeçaram numa pedra que quis tropeçar? Não existe. Preste atenção nisso. A igreja, ela tem um fundamento. Nós temos um fundamento. Você tem um fundamento. E esse fundamento, essa base é Cristo. Mas Ele não é só o fundamento. Ele é a estrutura. Porque uma casa sem fundamento, o que acontece com ela? O próprio Cristo disse isso, que uma casa construída sobre areia, mas uma casa construída sobre a rocha. Estão aqui comigo? Então, meu irmão, minha irmã, a igreja, ouça isso, a igreja de Cristo, ela não pertence a um homem, nem a um grupo, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz o seguinte para Timóteo:
para que, se eu tardar, você fique ciente como que você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por esse motivo, meu irmão, minha irmã, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de pastor, de bispo, apóstolo, a igreja é do Senhor, a igreja é do Deus vivo, a igreja sou eu e você. Ele manda em nós e nós obedecemos. Ele é a cabeça e nós o corpo. Ele é o rei e nós os súditos. Ele é o pai e nós os filhos. Filho que não obedece ao pai é rebelde. Súdito que não obedece ao rei é decapitado. Parte do corpo que não obedece à cabeça não serve para nada. Atrofia. É assim ou não é? Quantos já acompanharam alguma pessoa que teve um AVC e depois ela não pôde mais andar? Porque uma pessoa que tem um AVC e não pode mais andar, e ela fica na cama vegetando, a pessoa tem que de tempo em tempo fazer o quê? Para que não aconteça o quê? Chagas, feridas. Uma parte do corpo, quando ele para, ele não serve mais, ele funciona, ele estagna, ele começa a apodrecer e prejudicar todo o corpo. Meu querido e minha querida, nessa noite, a gente precisa entender que a igreja não é só apenas a casa de Deus, ela é a igreja de Deus, ela é a igreja de Cristo. Você não é apenas o número do RG e do CPF tal, batizado no nome tal. Você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar aqui alguns motivos porque essa igreja tem dono e porque Cristo é o dono dessa igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios. O primeiro motivo porque Cristo é o dono está em Efésios, capítulo 5, verso de número 23. Quem achou, diga amém. Efésios 5, 23 diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da... sendo o mesmo este Salvador do... Ok, primeiro, para a gente entender esse versículo, nós precisamos entender que a metáfora não é Cristo a metáfora para o casamento, mas o casamento é a metáfora para falar sobre Cristo. No verso 32 fica bem claro isso. Segundo, para que eu e você possamos ser salvos, preste bem atenção no que eu vou te dizer, é importante. Para que você seja salvo de fato e de verdade, você precisa que Cristo seja a sua cabeça, seja o seu dono. Porque se você não proceder de acordo com os comandos da cabeça, como nós vimos aqui no teatro, não vai dar coisa boa. Se você não deixar a cabeça dominar a sua vida, governar a sua vida, não vai dar coisa boa. Não vai dar coisa boa. Quantos aqui querem ser salvos? Pastor, mas não era só repetir uma frase? Não. É deixar Ele ser Senhor, ser o seu dono. Corre o risco de eu perder a salvação? Na minha opinião, quem não tem o Senhor Jesus como Senhor, já perdeu a salvação. Jesus, eu não me recordo agora o versículo, mas em muitos momentos, e muitas pessoas que iam perguntar algumas coisas para ele, ele falava assim: olha, não dá para você fazer uma coisa e excluir outra. Não dá para você fazer isso e não fazer aquilo. Ou você faz tudo, ou você não faz. Dá para ser crente em cima do muro? Dá. O que não dá é para ser discípulo.
Porque discípulo tem mestre. Para ser crente em cima do muro, tá, e tem, ó. Mas discípulo não. Discípulo tem mestre. O discípulo, basta o discípulo ser como seu mestre. Basta o discípulo ser e imitar ao seu mestre. Jesus olhou para os discípulos e disse: quem me vê, vê o Pai, porque tudo que o Pai faz, se você quer imitar Jesus, faça tudo o que Ele fez e mais um pouco. Fala para a pessoa que está do seu lado: ser crente em cima do muro, você pode até ser, mas o final pode dar ruim. Mas ser um discípulo, você tem que ter e receber comando do mestre. Porque a igreja tem cabeça. Você já viu algum corpo andando aí sem cabeça? Se você vê, me avisa que deve ser a mula sem cabeça. Eu conheço pessoas que têm cabeça, mas é descabeçado, né? Mas tem cabeça. Eu sei que você não é assim, mas cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele lembrou de alguém agora, né? Estão aqui comigo? Amém? Primeiro motivo que a igreja tem um dono é porque a igreja tem uma cabeça, a igreja precisa de uma cabeça. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o mestre, não é o evangelista, não é o pastor, não é o querubim ungido, não é anjo nenhum, não é papa nenhum que manda na igreja. Quem manda na igreja, a igreja que é do Deus vivo, é o próprio Cristo. É Ele que dá a direção, é Ele que aponta o caminho, é Ele que mostra a realidade desse corpo, é Ele que salva esse corpo, é Ele. Aleluia! A psicologia diz o seguinte: mente sã, corpo são. Meu querido, olha que interessante o Salmo 133. Salmo 133 diz: como é bom e agradável ou suave que os irmãos vivem em comunhão. Porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção. E é como um óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão era o quê? Um sacer? Cristo é o quê? Naquela época o salmista não conhecia Cristo, então ele colocou um sacerdote de referência, que foi Arão. A unção que está na cabeça, ela escorre até a orla das suas vestes. O óleo, o ungido, Cristo, o Messias, a unção que está sobre ele, tem que estar sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles e aquelas que recebem o comando da cabeça. E aí Deus ordena a bênção. Meu irmão, minha irmã, o primeiro motivo é porque a igreja, ela tem uma cabeça, e Cristo é a cabeça, Ele foi designado a isso, Ele é dono e também o salvador da sua igreja. Segundo motivo, ainda em Efésios, abra por favor, capítulo 1, verso 22 e verso 23, quem achou, diga glória a Deus. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o qual é o seu, e a plenitude daquele que tudo enche a todas as coisas. Meu querido, essa noite, antes de começarmos o culto, eu senti muito forte a direção desse versículo, porque às vezes a gente não deixa Deus encher com plenitude
tudo o que somos, tudo o que temos. Porque nós lemos aqui no versículo, olha aí de novo, olha que interessante. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, preenche todas as coisas. Tem muita coisa na gente como igreja que não é de Cristo. Por isso Cristo precisa, esse é o segundo motivo, ele precisa encher a igreja. Ele precisa encher a igreja da glória dele, da graça dele, do perdão dele. Cristo precisa, a igreja tem dono porque Cristo precisa cuidar do corpo dessa igreja. Meu querido e minha querida, vem aqui, Leco. Se atente a isso. Todo mundo está vendo o Leco aqui? Sim ou não? Se a gente chamasse hoje um cirurgião entre nós e um anestesista, colocássemos aqui uma mesa para o Leco deitar, e nós dessemos a anestesia geral nele, o Leco está aqui, não está? Está em pé. Você consegue ver o que está dentro dele? A Bíblia fala que dentro de nós existe o corpo fora, e dentro existe a alma e o espírito. Você consegue ver o espírito que está dentro do Leco? Sim ou não? Consegue? Não. Anestesia geral, cirurgião, vai abrir aqui o Leco como se fosse fazer uma autópsia. Abrir ele de fora a fora aqui, nessa parte dele, do umbigo até o pescoço. Abrindo as costelas, pulmões, vendo o coração, a gente vai conseguir ver o espírito lá dentro? Sim ou não? Não. Por que não? Por que a gente não enxerga? O que você acha? Porque o espírito não foi algo criado para nós vermos com olhos humanos. O espírito foi criado para nós vermos com olhos eternos. Mas se Deus tirar aqui agora o espírito do Leco, o que acontece com ele? O que acontece, igreja? Ele morre. Porque o espírito é sopro de vida. O Leco é a igreja, amém? Assim como você. Na igreja também a gente só vê o que a gente quer. Só vê o que a gente percebe. Fofoca, briga, discussão. Fulano não presta, pastor não presta. Isso não dá certo, isso dá errado. A gente só enxerga o que está fora. Mas Deus não pede isso para nós. Deus fala que dentro da igreja existe um corpo, e um corpo chamado corpo de Cristo. E é isso que a gente não enxerga. Não adianta nada a gente amar a igreja se a gente não discernir o corpo. Toda vez que eu olho aquele texto de Paulo, que Paulo fala sobre a Santa Ceia. Vamos ler ele. Obrigado, Leco. Abre comigo aí, meu querido. 1 Coríntios, rapidamente. O Senhor está... Quando o Espírito Santo pede, a gente tem que fazer, né? Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 17 em diante. Acompanha comigo. Nisto, porém, vos escrevo, não vos louvo, porquanto vocês ajuntai não para melhor, mas sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós. Quando vocês o reunirem na igreja, em parte eu creio. Em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis,
Porque porque comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo que há também que se embriague. Tendes porventura casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque o que recebi do Senhor, e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em semelhante modo. Tomou, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês reúnem para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Olha que interessante, a gente só enxerga a igreja com os olhos físicos. A gente não discerne o corpo com olhos espirituais. E quando a gente não discerne o corpo de Cristo, que está escondido profundo da igreja, além das mazelas da igreja, além dos erros da igreja, além das falhas da igreja, porque igreja não é lugar para pessoas perfeitas, igreja é lugar para pessoas que querem se aperfeiçoar, amém? Quando a gente enxerga além dos erros das pessoas, ou as pessoas dos erros e não o erro das pessoas, a gente está enxergando aquilo que é corpo, aquilo que Cristo quer curar, aquilo que Cristo quer ressuscitar, porque está no meio de nós, pessoas doentes, está no meio de nós, pessoas que estão dormindo na fé, está no meio de nós, pessoas de todos os tipos, e que precisam discernir o corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, segunda coisa que nós entendemos, é que eu preciso olhar para mim, e não para a vida do outro. Quando que eu olho para o outro, pastor? Quando eu preciso ajudá-lo, não reprová-lo. Porque para condenar, para acusar, o inferno já faz isso muito bem. Mas quem discerne o corpo entende que essa parte do corpo que está prejudicada precisa de auxílio. Meu irmão, minha irmã, Deus sonha com uma igreja, e Deus espera uma igreja que discirna o corpo, que olha o que está além daquilo que pode ser visto, mas que olha o que está dentro, sendo transformado por Deus. Por isso que a igreja precisa de Cristo, porque é em Cristo que o corpo é aperfeiçoado. Pastor Jefferson falou isso aqui já, mas é bom repetir. Jesus podia usar uma estátua, Jesus podia usar uma vaca igual lá na Índia, porque vaca lá é sagrado, né? Jesus podia usar um monte de coisa, mas ele quis usar a igreja para dizer: esse é o meu corpo. Só que a gente só enxerga a igreja, não enxerga o corpo. Eu já falei isso para os líderes na célula matriz, eu quero falar aqui essa noite. Quantas vezes eu não pensei em desistir, parar com tudo, dar na cara de alguém, e o Espírito Santo falou: é o corpo. É o corpo.
meu corpo. Sabe, querido, a gente precisa começar a enxergar o corpo de Cristo dentro da igreja. Há pessoas que não são corpo, mas há pessoas que são corpo. Há pessoas, como o pastor Jefferson disse, que é adereço, é piercing, né? Mas há pessoas que é corpo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Quantos conhecem a história do apóstolo Paulo na Bíblia? Algumas pessoas. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um cristão, ele era perseguidor dos cristãos. Amém? Dos cristãos. E ele matava cristãos. E ele matou um jovem chamado Estevão. E no caminho para Damasco, depois dessa morte, Jesus Cristo aparece para ele. E ao Jesus aparecer para ele, o que Jesus pergunta para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas era Cristo que ele estava perseguindo? Responde para mim. Era Cristo que ele estava perseguindo? Quem ele estava perseguindo? A igreja. E por que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja é o corpo dele. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus. Quem mata a igreja, mata Jesus. E eu não gostaria de ver Jesus irado com a minha vida, nem com a nossa igreja. Se você não sabe, em Apocalipse capítulo 14, verso 10, aos que estiverem no inferno, vai ser o próprio Cristo que vai torturar, não vai ser o diabo. E ele vai lembrar do mal que quem estiver lá fez à sua igreja. Eu não quero ir para o inferno porque o diabo vai me espetar lá. Não, querido, quem vai te espetar vai ser Jesus, se você for para lá. E vai ser muito bem espetado. Churrasquinho grego. Meu querido, o inferno não vai ser um lugar de tormenta porque o diabo está lá. O inferno vai ser um lugar de tormento porque Cristo vai estar lá, arrebentando quem estiver lá. Porque quem persegue o corpo dele, persegue a ele. E o cálice da ira de Deus que ele levou sobre ele, ele vai descontar em alguém. Pastor, que Jesus é esse? Estou fora. Querido, não vou falar vai com Deus, porque Deus está com Cristo. Mas vou dizer, vai em paz. Eu não tenho medo do inferno por causa do diabo. Eu não tenho medo do inferno por causa do fogo. Eu tenho medo do inferno porque o Cristo, meu Cristo, quem eu amo, vai estar lá, arrebentando quem estiver lá também, exercendo juízo. E eu não quero estar daquele lado. Eu quero estar do outro lado, celebrando na bodas com ele, não sendo castigado por ele. Por isso que Paulo se converteu. Eu fico imaginando Paulo, depois que entendeu quem Cristo é. Ufa,
Me livrei de um, hein? Meu irmão, a gente precisa discernir o corpo. Porque esse corpo tem dono. A Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que quem manda no seu corpo é Cristo. Cuidado com o que você faz com o corpo que nasceu. Que você vai prestar contas. Cuidado com o que você faz com a sua vida. Porque você tem dono. Você vai prestar contas. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Nessa vida a única coisa que é gratuita é a salvação. Fala para ela, a única coisa que você não precisa prestar contas é sobre a salvação. Agora fala para ela, mas o resto tem preço. Preço de sangue. Se eu não aceitar o de Cristo, o meu sangue vai clamar. Porque até o meu sangue tem dono. Quem está aqui comigo, diga amém. Eu sei que é muita informação para a gente num domingo à noite. E não é informação que a gente fica dando glória a Deus, né? Não deixa a gente extasiado, como diz na música. Mas se eu não disser isso para você, quem vai dizer? Se eu não abrir os seus olhos como seu pastor, quem é que vai abrir? Com Cristo a vitória não tem sabor de mel, tem sabor de sangue. Por enquanto é o dele. Se a gente não vigiar, pode ser o nosso. E por último, o último motivo porque Cristo precisa ser o dono da igreja. Por último não, tem mais uns 10 aqui, mas eu vou dar uma enxugada, tá bom? Por causa do nosso horário. É porque cada pessoa, cada líder, cada membro, cada cristão da igreja tem que obedecer o dono. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Repita comigo. Cada cristão, cada parte do corpo deve obedecer ao dono. 1 Pedro capítulo 5, verso do 1 ao 4 diz assim: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do... Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então o pastoreio não é só do pastor, ele é de todo o corpo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Porque você cuida de todo o seu corpo, né? Ainda que você deixe o seu cabelo crescer um pouco depois do tempo que você costuma cortar, ou a unha, você uma hora acaba cortando, cuidando.
Porque o corpo é seu. E a ordem de Cristo para mim e para você essa noite é que, por Ele ser dono, Ele pede para que a gente cuide com Ele. Porque a cabeça dá o comando, como nós vimos no teatro, a cabeça dá o comando. Mas quem obedece são os membros. Eu dou o comando para minha cabeça para cortar minha unha, Nalva, mas é minha mão que corta. Eu dou o comando para mim ir para trás, mas é meu pé que me leva. Então o pastoreio, o cuidado não é só de Cristo, não é só Cristo que cuida da igreja. Nós temos que cuidar uns, pastorear uns aos. E olha que interessante. Mas pastor, Cristo é meu pastor e nada me faltará. Não, querido. Cristo é o supremo pastor. Nós acabamos de ler aqui. Quando o supremo pastor, o pastor de P maiúsculo, e não o pastor de P minúsculo igual eu, igual você. Quando o supremo pastor vier, ele vai abençoar com a imarcessível glória, recompensa aqueles que cuidaram do corpo juntamente com ele. A única forma de comprovar se o líder realmente está de acordo com a cabeça que é Cristo, é conferir se a visão desse líder, se o propósito desse líder estão de acordo com os propósitos e a visão do Supremo Pastor, de acordo com a palavra de Deus, e não com modelos fabricados, ou motivos ardilosos e manipuladores, com ganância e dominação, porque o texto também acusa isso, que a gente não pode pastorear por ganância, não pode cuidar, esperando alguma coisa em troca, mas porque a cabeça manda. Meu irmão, minha irmã, cada pastor, cada líder, cada cristão da igreja deve, com muito amor, muito temor e submissão a Deus, examinar a visão, o propósito, as atividades na nossa igreja à luz da palavra de Deus e corrigir a rota. Meu irmão, minha irmã, quando eu fiz filosofia lá na faculdade de teologia, eu descobri que a filosofia, ela é uma ciência que faz perguntas. A filosofia tem o seguinte jargão: aquilo que não pode ser questionado, duvide. Aquilo que não pode ser questionado, duvide. A filosofia diz isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas igrejas, há muita doutrina esquisita por aí. Há muita visão esquisita por aí. E dúvida não é falta de fé. Pelo contrário, a fé vem porque Deus responde às nossas dúvidas. Não é porque apareceu um anjo para fulano, não é porque a pessoa teve uma revelação, uma visão, que você tem que acreditar nela. Eu estou falando muita coisa aqui, mas consulte na Bíblia depois. Duvide até de mim. Porque se eu me perder, você pode falar assim: pastor, é por aqui o caminho. Ninguém tem todas as respostas. O único que tem todas as respostas é meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa esquisita por aí na igreja de Jesus, que está escondendo o corpo dentro da igreja. Hoje as pessoas, hoje mudou, né? Hoje, se o mendigo falar de Jesus, você não vai ligar muito. Mas se um apóstolo cheio de ouro na mão vir falar de Jesus, aí você vai. Porque o que importa hoje não é a verdade da mensagem, é quem está falando. Ah, foi o pastor Israel que disse? Quem falou? Padre Marcelo? Ah, pô, tá na mídia, pô. Fábio de Mello? Pô, o cara é bonitão.
Hoje, para muitos, o que importa não é a verdade da mensagem, mas é quem está falando. E aí está o engano de Satanás. Hitler, quantos já ouviram falar de Adolf Hitler? Foi um grande líder. Grande líder. Porém, usou a liderança dele para o mal. Todos concordam comigo? Ele foi tão grande quanto Jesus, mas ele usou a liderança dele para o mal. Digo isso por quê? Porque sabe qual que era a tática de Hitler? Hitler, eu não tenho agora o nome do marqueteiro de Hitler, que o Hitler tinha um cara que fazia propaganda da suástica e das campanhas de guerra dele. Eu esqueci o nome do cara. Mas sabe qual que era a frase do cara? Conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você acredita. Tem pessoa aqui que já acreditou em copo d'água. Tem pessoa aqui que já acreditou em campanha. Já recebeu a bênção por causa de um copo d'água. A bênção por causa... Não, foi por causa de Jesus. Por causa de Deus. O que a gente precisa é de Jesus. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Repita comigo, ele é a cabeça. O que um corpo precisa? Cabeça. Fala para a pessoa que está do seu lado. Que a luz do Senhor seja provada pela palavra. A Bíblia tem mais de 5.000 anos. A Bíblia tem mais de 5.000 anos. Qual o único lugar que fala para você não trair a sua esposa, marido? Na Bíblia. Qual o único lugar que fala para você ser honesto nos negócios? A Bíblia. Que você possa ser um cristão que tenha inteligência bíblica. Porque senão você vai ouvir uma mentira 1000 vezes. E ela vai se tornar verdade. Último motivo, e aqui eu encerro mesmo. A igreja precisa de cristãos que sejam modelos e não coronéis. A igreja não precisa que ninguém mande nela a não ser Cristo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Verso 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E aí o verso 3, então jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. A igreja de Antioquia era um modelo para nós, para todos nós. E os seus líderes possuíam essas características, possuíam características fundamentais, que eu e você como igreja temos que ter.
para entender que a igreja tem um dono, e é o dono que escolhe, é o dono que separa, é o dono que chama, é o dono que envia, é o dono que cuida e que banca. E essas duas características fundamentais, eu quero falar agora sobre elas rapidamente. Estavam perante o Senhor, fazendo o quê? Uma igreja que não jejua, não conhece a vontade de Deus. Há uma versão que diz que eles estavam adorando, mas na minha versão diz que eles estavam jejuando, e eu conferi, e a palavra mais adequada mesmo é o jejum. Outras versões diz ministrando perante o Senhor, mas a palavra mais adequada é o jejum. Por quê? Eles estavam se rendendo a Deus. O que o jejum faz com a pessoa? Deixa ela com a sua carne incapaz de dar opinião, para que o Espírito então fale. Se tem uma coisa que gordinho gosta de fazer, que nem eu, é comer. Quando a gente está com a barriga muito cheia, né, pastor Demar? A gente pede para Deus falar com a gente em sonhos, né? Que a gente não vê mais nada. Diz a biologia que o animal satisfeito, mas o Senhor dá aos que dormem, pastor. Aleluia. Meu querido e minha querida, eles estavam se consagrando. A palavra-chave é a consagração para ouvir o dono da igreja. Meu irmão, minha irmã, aqui aprendemos que cristãos da igreja, o corpo, deve ser pessoas de oração, que buscam constantemente a face de Deus. Eu quero fazer uma pergunta que você não precisa me responder, uma pergunta retórica, mas pense, reflita. O que você tem buscado? Quando você vem para a igreja, o que você tem buscado? Quando você ora, o que você tem buscado? Quando você lê a Bíblia, o que você tem buscado? Resposta para o seu problema? Quando você vem para a igreja, você busca resposta para o seu problema? Quando você vem para a igreja, você busca a solução para o seu problema? Ou para a sua vida? Meu querido, as coisas impossíveis é só Deus que faz, amém? Mas as coisas possíveis, a gente tem que pôr a mão na massa. A gente depende da nossa capacidade, da nossa inteligência. Tem muita gente colocando diante de Deus coisas possíveis que você pode fazer. Agora o impossível, só Deus pode fazer. Pastor, você está dizendo que eu não posso apresentar os meus problemas a Deus, ainda que seja eu que resolvo? Você pode fazer o que você quiser, ser livre. Mas às vezes, como o pastor Lupércio me ensinou, você é a resposta da sua oração. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, às vezes, o problema que você está orando, você é a própria resposta. Deus, me ajuda a passar no vestibular, Deus. Oh, Espírito Santo, me dá a resposta. Vou colocar o dedo aqui, você me fala. Sem vergonha. Vai estudar, rapaz. É assim, não é? Pastor, é que eu sou tão crente que eu orei até para fazer a prova. Aleluia. Meu querido, outra coisa, além de eles se consagrarem a Deus, a segunda coisa, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo disse: separai agora esses dois. A gente ouve muitas vozes, amém? Hoje, pensa no mundo barulhento. De manhã eu estava pregando aqui, passou um cara com rádio de funk aí no último, ficou mais alto que o microfone aqui na porta. Tem muito ruído, muito barulho. Tem ou não tem? Externamente não tem muito barulho? Por isso que o Espírito Santo fala:
Sabe aquela voz que mandou você fazer algo de Deus? Você fala assim, é coisa da minha cabeça? Coisa da minha consciência? Pois é na consciência que o Espírito Santo fala. É na consciência que o Espírito Santo fala. Eles estavam sensíveis à voz do Espírito. Quando os líderes buscaram a Deus, Ele falou através do Espírito Santo, dando direção à igreja. Quem dirige a igreja é Cristo, por meio do Espírito Santo, e não apenas homens fazendo o que querem, o que bem entende. Claro que Deus vai fazer por intermédio da liderança que foi estabelecida. Eu não estou tirando mérito das pessoas, mas pessoas que se consagram a Deus. Eu disse hoje na escola de líderes, eu quero dizer aqui para vocês também como igreja, se vocês duvidam, questionam da sua liderança, peça a Deus para revelar quem é a sua liderança, quem é o seu pastor, quem é a sua pastora, quem é o líder de célula que está cuidando de você. Peça a Deus, Deus me fala quem é essa pessoa, porque Deus sabe falar dos seus. Quando o diabo se apareceu diante de Deus, ele falou a respeito de um cara chamado Jó. Porque Deus tem o que falar de mim e de você. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, Deus tem o que falar da sua vida? Se você é corpo, tem muito o que falar. Porque a cabeça conhece cada detalhe do corpo. Né, irmã Fátima? A cabeça conhece cada detalhe do corpo. Eu sei onde eu tenho estria, eu sei onde eu tenho celulite. Eu sei os lugares mais cheirosos do meu corpo, os mais fedidos. Conheço o cheiro de cada um deles. A cabeça sabe. A cabeça conhece o corpo, Joel. O que Jesus tem para falar de você, se você é corpo? Concluo agora de verdade. Agora eu concluo. Último texto que eu quero pedir para que você abra. 1 Samuel. Agora vai, pastor. Agora vai. 1 Samuel. Samuel fugiu da minha Bíblia. 1 Samuel capítulo 25. Quem achou, diga amém. Tem algumas pessoas aí que Samuel fugiu também da sua Bíblia? Tá aí, tá aí? Então tá bom, vamos ler. 1 Samuel capítulo 25, eu quero ler apenas 2 versículos. Do 38 ao 40. Amém? Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morreu, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça, mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Só até aí. Vamos ler o 41. Então ela se levantou e se inclinou o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Ok, só até aí.
Para quem não sabe, essa é a passagem que Davi vai atrás de Nabal, e Nabal tinha muitas coisas, muitas riquezas. E ele vai pedir ajuda. Porque Davi foi ungido rei, mas Saul estava querendo matar ele. Então começou a vir muitos homens para ajudar Davi, de todos os lados. E Davi estava tendo ajuda de todo o povo daquela região. E aí no verso 10, não fecha sua Bíblia não, aí no verso 10, os servos de Davi, creio eu que os gaditas, chegam até Nabal e falam assim: olha, Davi está precisando da sua ajuda. O rei precisa da sua ajuda. Ele olha para os servos e fala assim: quem é Davi? Quem é esse cara? Nunca ouvi falar. O que ele quer? Você acha que eu vou dar minhas coisas para ele? Aí ele fala: eu estou ouvindo que tem gente indo já ajudar ele. Ué, ele não falou que não conhecia. Não é verdade? Estão aqui comigo? Ele se colocou como dono de tudo e não compartilhou nada. Sabe, meu querido, minha querida, estão aqui comigo? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, agora é a parte boa. Toda vez que o rei se apresenta para você e pede algo de você, e você não dá, a gente vai ter o mesmo destino de Nabal. Porque a gente não é dono de nada. A gente não é dono de, mas Deus é dono de. O Senhor Jesus vai voltar, quantos creem nisso? E Ele vem para buscar a sua igreja. Só que os líderes que não estão preparando a igreja para Jesus, estão preparando a igreja para si mesmo, vão sofrer duras consequências. Se você não está preparando a sua vida para Jesus, quando o rei vier pedir algo de você, em Nabal, entregue. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você quer ser Nabal? Abigail foi tomada pelo rei. Deus vai tomar a sua igreja. Deus vai tomar a sua igreja da mão dos Nabals. E cada Nabal vai morrer. Porque a igreja tem dono. A igreja tem dono. Você tem dono. Deus não está pedindo essa noite uma sugestão do que Ele precisa fazer. Ele está pedindo a sua sujeição total. Sujeição total. Toda vez que negarmos algo ao rei, nós vamos perecer na mão do verdadeiro dono de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, eu tenho percebido que nesse mundo nada se perde, mas tudo muda de dono. Tenho percebido com o passar dos anos, que nesse mundo nada se perde, as coisas mudam de dono. Se você perder R$10 ali fora, o R$10 mudou de dono. Se você perder o celular ali fora, o celular mudou de dono. Perdido por você, mas achado? E você quer ser achado por quem? Quem é o dono da sua vida?
Como pastor dessa igreja, meu irmão, minha irmã, eu tenho muito temor, porque eu sei que posso dirigir a igreja de acordo com a minha vontade. Experiência, pouca experiência e pelo meu intelecto. Isso é muito perigoso. E eu não quero que a igreja mude de dono. Eu não quero que essa igreja pertença a mim. Eu não quero tirar essa igreja das mãos de Deus. Por isso, cada membro desse corpo deve orar constantemente pela minha vida, pela vida da pastora, pela vida de cada líder dessa igreja, para que cada líder dessa igreja tenha a direção que vem do Espírito Santo. E já que é para ser escravo, já para que é para ser servo, vamos ser servo do maior Senhor que existe no universo. Vamos ser escravo daquele que tem todo o poder em suas mãos. Vamos ser servos daquele que pode mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa casa, a nossa realidade e o nosso destino. Você pode aplaudir Ele por isso? Recebe, Deus, a honra, a glória, o louvor, tudo é para Ti, por meio de Ti, tudo é Teu, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Por último, fala para a pessoa que está do seu lado, se é para ser filho, ou filha, né? Se você é filha, né? Fala filha. Se você é filho, fala filho. Se é para ser, vamos ser do maior Pai. Se coloque em pé no seu lugar. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nós estamos encerrando, a fechar os seus olhos e não dar sugestões para Deus em oração. Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso. O Senhor pode fazer isso? Se o Senhor fizer isso, Deus, seria tão legal. Não quero que você dê sugestões a Deus agora. Eu quero que você se sujeite a Ele, porque Ele é dono, você é escravo. Porque Ele é pai, você é filho. Porque Ele é Senhor, você é escravo. Porque Ele é rei, você é súdito. Quero que você feche os seus olhos e sujeite a sua vida a Ele agora. Sujeite a sua vida a Ele. Se é isso que você quer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Você foi criado para se sujeitar, meu querido. Se você não se sujeitar a Deus, você vai se sujeitar a outra coisa, a outro alguém. Porque você foi criado para se sujeitar. Então se sujeite à pessoa certa essa noite. Talvez tenha áreas da sua vida que você ainda não rendeu a Cristo. Talvez tenha áreas da sua vida que é você ainda que está mandando. Ou talvez toda a sua vida é você que está mandando. Entregue a Cristo essa noite. Entregue a Cristo essa noite. Deixa Ele dominar, deixa Ele governar. Deixa Ele tomar conta. Eu fiz uma pergunta no começo dessa ministração e você me respondeu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Só que se você tem lidado com Ele apenas como Salvador, comece a lidar com Ele como Senhor. Comece a perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu vá ou que eu fique? O Senhor quer que eu deite ou que eu levante? O Senhor quer que eu me ajoelhe ou que eu me renda? O Senhor quer que eu fale ou que eu me cale? O Senhor quer que eu ouça ou que eu fale?
Porque quem manda em você, se você deixar, é Ele. Tem momentos, meu querido, que você fala demais e Deus quer que você se cale. Tem momentos que você está calado e Deus quer que você fale. E a gente faz tudo ao contrário. Tem momentos que Deus quer que você fica e você vai. Tem momentos que Deus quer que você vá e você fica. A gente acaba fazendo tudo ao contrário. Acaba fazendo tudo errado. Diga para Deus essa noite: Deus, controle a minha vida, controle o meu ser, governe as minhas palavras, os meus pensamentos, governe a minha ação, me dá discernimento para discernir o corpo do Senhor que está dentro da igreja, para que eu não venha te perseguir, para que eu não venha, Senhor, perseguir aquilo que é o Senhor. Fale com Ele, meu querido, fale com Ele, Ele está aqui. O apóstolo Paulo diz que quando a gente não entende, discerne o corpo, nós tomamos juízo, o juízo do Senhor para nós. E esse juízo se dará no lugar que a gente não vai querer estar. Porque no nosso meio, por falta desse discernimento, há muitas pessoas fracas, há muitas pessoas doentes, há pessoas desmotivadas, e há pessoas que estão dormindo espiritualmente. Se você essa noite entendeu essa palavra, que a sua vida tem dono, permaneça onde você está. Mas se você essa noite quer de fato discernir o corpo, porque esse corpo não é seu apenas, é de Cristo, e você de fato quer se render totalmente ao senhorio, não ao Salvador, mas ao Senhor, como um passo de fé, venha até o altar e diga isso a Ele no altar, porque somos sacrifícios vivos, e lugar de sacrifício é no altar. Falo isso porque eu sou o primeiro a estar aqui. Demorei muito para discernir o corpo, demorei muito para obedecer a Jesus como Senhor da minha vida, mesmo sendo pastor. Se você quer fazer isso essa noite, ou tem alguma área da sua vida que você ainda não deixou Cristo governar, quero convidar você a vir ao altar e se entregar como um sacrifício vivo a Ele.